Fórum Mídias de hoje, 27 de janeiro de 2025. Vamos lá. A notícia que estourou ontem à noite e que não se fala em outra coisa. Os deportados brasileiros que apareceram algemados lá em Manaus. Não é? Nós temos comentado aqui esse governo em disputa, que há uma guerra contra o governo do presidente Lula, que é uma guerra que a mídia, não apenas a mídia oficial, mas as redes sociais, né? É uma intensa campanha contra o presidente. Nós já vimos agora, mais cedo, aí, uma pesquisa Quest que saiu hoje, não é? Você mesmo mostrou aí, Ivan, que pela primeira vez a desaprovação do presidente Lula está maior do que a aprovação. Né? Ele está desaprovado. Isso é porque o governo dele é uma catástrofe, é porque o governo está muito ruim, é porque o governo... Não é isso que nós estamos sentindo, mas em todos os aspectos, inclusive quando são coisas positivas, há uma reação imediata. Por exemplo, ontem, esses brasileiros chegaram aqui e desceram do avião algemados e, imediatamente, o governo do presidente Lula mandou que fosse retiradas as algemas dele e foi colocado um avião da FAB para fazer o restante do trajeto até Minas Gerais. Não é? Agora, este fato deles virem para cá algemados, deles virem para cá, ficou parecendo que o governo do Lula aceitou isso, que isso é uma coisa que aconteceu agora, quando, na verdade, o voo dos Estados Unidos com brasileiros algemados já ocorreu sob o Biden, é tema de antiga negociação diplomática. Desde o primeiro governo do Trump, que foi de 2000 até 2021, foi de 2017 a 2021, ou seja, governos Temer e Bolsonaro, desde o primeiro governo Trump, os deportados já eram enviados assim para o Brasil. Já eram enviados assim. Aqui uma matéria da Folha de São Paulo: voos vindos dos Estados Unidos com brasileiros deportados que viajaram algemados já ocorreram em anos anteriores, desde pelo menos o primeiro governo de Trump. De acordo com integrantes da gestão Lula, porém, nunca se chegou ao entendimento formal. Havia reclamação, mas nada era resolvido. O uso de algemas é uma política habitual dos Estados Unidos. Elas só são retiradas quando o avião aterrissa em solo brasileiro. Então, sempre foi assim. Não foi ontem que foi assim. Sempre foi assim. Aqui, ó, era um avião... Agora, Melo. Não, só mostrar isso aqui. Melo, é um avião dos Estados Unidos, um avião militar com brasileiros que seriam deportados naquela época. É assim que eles são deportados em aviões militares, amarrados e algemados nas cadeiras. Né? Ou seja, Melo, isso que você estava falando de que sempre aconteceu, que sempre foi assim, isso mostra que o governo Bolsonaro e o governo Temer sempre aceitaram que fosse assim, né? Porque se isso já estava acontecendo, já teve vários voos de repatriação durante esses anos anteriores aí, só agora que a gente vê uma postura mais altiva da PF, do próprio governo, uma reação se pronunciando, né? O ministro da Justiça se pronunciando publicamente, o Itamaraty enviando pedidos de esclarecimentos ao governo dos Estados Unidos sobre essa situação degradante. Então, assim, se estava acontecendo antes, se é normal, é porque o governo brasileiro anterior, ou os governos anteriores, não reagiram, né? E aceitaram passivamente, aliás, né? Esse tipo de conduta do governo norte-americano nas deportações, né, Melo? Exatamente. A verdade é que eles saíam de lá
e chegavam no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, os voos, e quando chegavam em Confins, eles soltavam as algemas e as pessoas desciam. Aconteceu esse escândalo porque o avião estava com problemas e teve essa parada em Manaus, e os passageiros se revoltaram por causa do calor e porque o avião não estava funcionando direito, e eles resolveram resistir à força, começaram a sair, abriram as portas de emergência, e daí todo mundo viu que as pessoas estavam algemadas e acorrentadas. E aí virou... O governo tomou a atitude imediata, não é? E olha só, em fevereiro de 2022, no governo Bolsonaro, o uso de algemas em cidadãos brasileiros deportados criou um impasse. O governo do Bolsonaro reclamou o Itamaraty, que é a política do Itamaraty. O Itamaraty vem fazendo, desde o final do ano passado, ou seja, desde o final de 2021, apelos para interromper a prática e melhorar o tratamento. Segundo depoimentos obtidos pela Folha, homens e mulheres foram algemados na frente dos filhos em um voo que chegou ao Brasil no dia 26 de janeiro. Alguns passageiros afirmaram à reportagem ter sofrido maus tratos e autoridades envolvidas no trâmite confirmaram que receberam relatos semelhantes. Ou seja, isso aí é um fato. Já vinha acontecendo, já havia, inclusive, reclamações do Itamaraty contra essa posição do governo dos Estados Unidos, e o presidente Lula tomou a posição que tinha que tomar, mandou soltar e mandou um avião, e, inclusive, está colocando a possibilidade de o Brasil ir buscar, com aviões da FAB, porque a política dos Estados Unidos é: eu não quero essas pessoas aqui, boto no avião militar ou no avião do coisa e os envio algemados, que para eles são criminosos. Se a gente não quer que seja assim, a gente que mande um avião lá buscar. Não é? Ontem, o Lindbergh e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, deram um depoimento bem interessante lá no Instagram. Vou tentar subir ele aqui. Que absurdo, gente. Essas imagens são revoltantes. Brasileiros deportados, com mãos algemadas, com pés acorrentados. É assim que os Estados Unidos trata o povo brasileiro, as pessoas que estavam lá. Essas pessoas não são criminosas nem bandidas, mas você sabe que quando eles deportam as pessoas assim, algemadas e com os pés amarrados? Pois é, o avião teve que pousar em Manaus, ia pousar em Minas Gerais. Eles desceram com os passageiros desse jeito para esperar um outro avião que vinha dos Estados Unidos para terminar a viagem. Quando o presidente Lula soube da situação dos brasileiros, ele determinou imediatamente que os brasileiros fossem soltos. Ninguém manda em território brasileiro prender um brasileiro, a não ser a justiça brasileira, e com motivo sério. Então o presidente Lula, além de mandar soltar, também mandou um avião da FAB. Não quis mais avião americano. E essa gente age assim. E aí nós temos brasileiros aqui, como essa turma do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o governador de São Paulo, fazendo ódios ao Trump, vestindo o bonezinho, achando que ele está correto. É assim, querem humilhar os brasileiros. Aliás, não é só humilhar os brasileiros, querem ferir a soberania nacional. Olha, parabéns ao presidente Lula pela sensibilidade, pela rapidez do governo, em abraçar todas essas pessoas. Você sabe, Gleisi, que quando as pessoas tiveram a notícia de que o presidente Lula determinou retirar as algemas e as correntes, as pessoas choravam. Choravam e aplaudiram. Agora, eu quero saber como estão aqueles bolsonaristas, aquela turma que defende esse Trump. O que vão falar, não é? Qual a opinião de vocês sobre isso? Bom, vocês viram aí a reação do governo e a reação aí exposta nas palavras do Lindbergh e da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. No entanto, isso tudo foi abafado pela declaração do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, uma declaração muito forte, muito bonita, muito
bastante comentada, teve mais de 5 milhões de visualizações, ao que parece, onde ele faz uma defesa e diz que não vai aceitar aquilo, no que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ia impor uma tarifa. Resumindo, houve uma briga e, em seguida, houve uma nota da Casa Branca, onde ficou dito pelo não dito. Agora, no entanto, as pessoas continuam dizendo que houve uma vitória do Petro. Mas aqui a nota da Casa Branca, a nota oficial da Casa Branca, né, diz que o governo da Colômbia concordou com todos os termos do presidente Trump, incluindo a citação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais da Colômbia devolvidos dos Estados Unidos, incluindo em aeronaves militares dos Estados Unidos, sem limitação ou atraso. Então, na realidade, valeu aquilo dado concreto. Se querem receber as pessoas sem que elas venham da forma como os Estados Unidos querem enviar, tem que mandar o avião para lá para buscá-los. Senão, eles vão mandar assim. Não é? Esta que é a verdade. E esta guerra que está acontecendo, a atitude do governo brasileiro ficou como uma atitude pífia, como se o governo do presidente Lula tivesse aceitado que os brasileiros viessem desse jeito humilhante de lá dos Estados Unidos. Então, nós temos que prestar muita atenção, porque é diária a guerra da comunicação contra o presidente Lula. A estratégia do Steve Bannon vem sendo usada desde 2016 lá nos Estados Unidos e 2018 aqui no Brasil. Mente e minta constantemente, cada hora uma nova mentira, uma nova fake news, uma nova guerra para deixar sempre o governo na defensiva, deixar o adversário, no caso para eles, no caso do nosso governo, na defensiva. Então, temos que ficar atentos a isso. Eu vi um resumo disso numa imagem no Instagram, que eu trouxe aqui para dividir com vocês, que eu achei bastante elucidativa, que é o que nós temos comentado aqui bastante no Fórum Mídias, sobre essa perigosíssima aliança do Trump com as redes sociais lá no governo dos Estados Unidos. Todas as formas com que você recebe informações pertencem aos bilionários. São eles que definem quais informações você recebe, quando, de que jeito, redes sociais, Google, WhatsApp, TV, jornais, YouTube, tudo. Eles definem os algoritmos, o que vai bombar e o que vai flopar, o que vai aparecer para quais pessoas, de quais idades, gêneros, lugares, ideologias, etc. Eles decidem muito do que você pode pensar e do que você vai sentir, e te convence de que isso é liberdade e democracia. Portanto, nós temos que ficar atentos, porque eles não querem um governo ao estilo do governo do presidente Lula, um governo com preocupações sociais, um governo com preocupações com o povo e com os direitos humanos. Eles querem um governo do mercado, que o mercado é que é racional. No entanto, saiu esta semana uma matéria do UOL mostrando simplesmente que o mercado errou 95% das previsões que eles fizeram. 95%. Eles fizeram uma matéria em que pegaram no início do ano de 2021, 2022, 2023, 2024. O que o mercado previa para aquele ano? Como seria a economia em 5 aspectos? O dólar, a bolsa, etc. 5 aspectos da economia. Então, dá 4 vezes 5, 20. Das 20,
o mercado errou 19, só acertou uma. Só acertou uma. E é isso que eles querem que valha aqui para o Brasil. Então, a guerra contra o governo do presidente Lula vai se intensificar daqui até o final de 2026, porque eles não querem este governo no poder. Eles não querem. E não se esqueçam, eles têm a maioria na Câmara que podem votar o impeachment do presidente Lula. Já tiveram agora um voto do TCU lá do Nardes, o mesmo Nardes da pedalada fiscal da Dilma. Ele agora fez um voto contra o programa Pé de Meia. E já tem gente falando em impeachment do Lula. Vão aproveitar agora essa pesquisa da Quest para virem para cima. E tem gente batendo tambor para a extrema-direita, gente da esquerda, sem entender que nós estamos em guerra contra isso daí. São os bilionários, o Trump, contra os governos populares, o governo do Petro, o governo da Sheinbaum, o governo do presidente Lula. É isto o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. A Zenha já está de volta aí conosco, Ana também. Todos está sem microfone, a Zenha. E vamos celebrar que na sexta-feira fizemos o Fórum Mídia, o Antônio Melo pôde vir, e a gente falou sobre o dólar. Inclusive, foi muito assistido esse Fórum Mídia. E naquele dia, Melo, na sexta-feira, eu e o Ivan dissemos assim: você não vê uma manchete da mídia convencional falando que as previsões do Focus erram tudo. No sábado, o UOL publicou essa matéria. Mercado errou 90... É o que eu e o Ivan falamos disso na sexta. No sábado, né, a gente mostrou, né, Ivan, aqui no Fórum Mídias, nós mostramos os erros do Boletim Focus. E aí, no sábado, dia 25, o mercado é 95%. Então, são previsões autorrealizáveis. É o desejo do mercado que vai nessas previsões furadas. É isso. Estamos em guerra. O Gustavo Petro percebeu isso. Aquela resposta dele é política. Na verdade, os voos vão continuar, mas politicamente o Petro venceu. Inclusive, o governo da Colômbia acaba de divulgar um comunicado, acabou de sair um comunicado do governo da Colômbia, dizendo que o impasse foi superado, que o chanceler colombiano Luiz Gilberto Murilo está a caminho de Washington para reuniões sobre essas missões, e a diretriz do governo do Gustavo Petro é a mesma coisa. Ele quer mandar o avião presidencial para facilitar o retorno, mas ele quer que o retorno seja feito mantendo a dignidade dos cidadãos colombianos. Concordo com você. Ele ganhou politicamente o debate, Melo. Pode até ter cedido, mas ganhou o debate político. Com certeza. Foi lindo, né? Foi um manifesto, né, Ana? Mais que um discurso, um manifesto. No mesmo texto, ele conseguiu valorizar a cultura, resgatar a identidade e dar um recado para o Trump, né? Olha, eu não sou todo mundo, então abaixe sua bolinha. Né? Quando ele diz, olha, eu não tenho tanto interesse em viajar para os Estados Unidos, né? Ele diz, abaixa a bolinha porque eu não sou todo mundo. Verdade. E ele acabou reforçando que a diplomacia é necessária, né? Que tem que negociar. Porque o Trump, ele é anti-negociação. Ele saiu da OMS, saiu do Acordo de Paris. Ele vai querer fazer política impositiva mesmo, sem nenhuma negociação, nem multilateral, nem bilateral. O Trump age como se ele ainda estivesse naquele reality show dele lá. É verdade. Ele acha que o mundo é isso, ele vive nisso, a cabeça do Trump é isso. Ele não vê... Tanto que ele levou documentos da Casa Branca para casa, né? Ele não vê essa separação entre o público, o privado. Tá tudo certo. É ilegal.
Ele com os filhos inventou eles inventaram que as empresas deles tinham muito mais dinheiro do que tinha para conseguir empréstimo mais barato, sabe? É um vigarista. A verdade é que o Trump é um vigarista. Um vigarista. É isso que é o presidente dos Estados Unidos. Um vigarista. Bandido condenado. A Jaqueline já me fez esse pedido. A Jaqueline Moreira já me fez esse pedido, inclusive em mensagem direta no Instagram. Fica o pedido feito a Adri de Lorenzo e ao Renato Rovai. A Jaqueline está querendo que o café seja transformado num podcast diário igual ao Fórum 11h30 e seja colocado, eu apoio, viu, Jaqueline? Vamos pedir, estamos pedindo publicamente aqui para o Renato Rovai, um podcast que vá para as plataformas de podcast. Ela ouve o 11h30 como um podcast. Então, a gente está fazendo essa reivindicação. Eu vou até printar, porque eu recebi, viu, Jaqueline, o seu pedido no meu Instagram. Ela foi no meu Instagram e fez o pedido. Eu respondi que ia pedir ao Renato Rovai. Vou printar seu pedido aqui para mandar em seguida para o Renato Rovai e para a Adri de Lorenzo, porque a gente também quer ser podcast, né, gente? Queremos. Apoiado, Jaqueline. Queremos muito. Pessoal, Bora. Até amanhã. Isso aí. Até, Melo. Um abraço a todos. Um abraço, Melo. Tchau, gente. Também.